E a Bíblia diz também que ele era cheio de poder. Às vezes você pode estar pensando, irmão Zé, mas eu cheio de poder? Por que não? Quem tem o Espírito Santo aqui, eu vou pedir para levantar a mão, não tem problema não, né, Montinho? Quem tem o Espírito Santo aqui, levanta a mão. Quase todo mundo. Na realidade, acho que todo mundo, né? A Bíblia diz, mas recebereis poder ao vir sobre nós o Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo, tem o poder. Tem o poder de Deus. Está sendo transmitido por online, é isso? Ou está gravando? Ah, bom. Amém. Senão eu ia cumprimentar os internautas. Cumprimento os internautas com a paz do Senhor. Estamos aqui na congregação de Marechal Rondon, transmitindo o ensino da palavra de Deus, cujo tema é Estevão, um Marte avivado. Amém? Deus abençoe você que está nos assistindo, que vai nos assistir. Amém? Irmãos, então, quem tem o Espírito Santo tem o poder de Deus. Está escrito na Bíblia, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Glória a Deus. Vocês lembram quando eles estavam reunidos no refeitório e quando veio sobre eles um som como de um vento? Eu já vi pessoas ensinando que veio um vento e soprou. Não, veio apenas um som como de um vento. Talvez mais ou menos assim, ó. Eles sentiram, escutaram aquele som como de um vento muito forte. Eles estavam no refeitório, vocês sabiam? Porque cenáculo é a mesma coisa que refeitório. Era no cenáculo que eles estavam reunidos? Era aprender com vocês também. Amém? Então eles estavam reunidos num refeitório, porque cenáculo é a mesma coisa que refeitório. E naquele momento eles receberam o Espírito Santo e foram cheios de poder ou de virtude. A tradução diz virtude. O que é virtude? Firmeza na prática do bem. Se você tem firmeza na prática do bem, você tem a virtude de Deus. Você tem o poder de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem o poder de Deus na sua vida. Quer ver? Lá em Atos estava, bom, quero aprender com vocês, né? Estava Pedro e João, estava chegando num templo chamado Formosa. E tinha uma pessoa ali que estava esperando os dois chegarem para pedir alguma coisa para eles. O que tinha essa pessoa que estava esperando ali? Vocês sabem, irmãos? O que aconteceu? O que ele era? Ele era um advogado? Ele era o quê? Eu não estudei. Então ele estava ali, ele tinha um grande problema de saúde. Aí chega dois homens de Deus e eles estão ali esperando. Eles caíram um denário, uma dracma. Ou se não fosse nos dias de hoje, né? Uns 5 reais, uma moeda de R$1, uns 50, duas moedas, né? Totalizando uns 50. Eles estavam ali. Aliás, ele estava ali esperando cair ali uma moedinha, alguma coisa. Aí chega dois homens de Deus. Não tenho prata e nem ouro. Dois metais preciosos, né? Principalmente o ouro. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Presta atenção no que eles falam. O que eu tenho, isso te dou. Sabe o que eles tinham? O poder de Deus. E o poder de Deus também está aí, mano, na sua vida. Eu sei que muitas vezes você diz assim, mas eu, sabe, você tem aquele pressentimento que você não é nada. Você está muito enganado. Você tem o poder de Deus. Amém? E vocês também, irmãos. Glória a Deus. Então, quando eles dizem, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Então, o cristão, pessoa que serve a Deus, ele tem o poder de Deus. Quantos creem assim, diga amém? Amém. Está escrito na Bíblia. Uma vez Jesus chamou os discípulos, pastor de mim, e disse assim para eles: ide, curai os enfermos. Preste
atenção que aí é uma ordem, é imperativo, é uma ordem. Jesus estava mandando eles irem e curar os enfermos. Lá em Marcos diz que os sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Enfim, vocês conhecem o versículo. Sabe por que isso acontece? É porque a pessoa que serve a Deus, o crente em Jesus Cristo, ele tem o poder de Deus. Olha, Paulo sentia tanto isso que ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já pensou o privilégio, irmão André? Você tem Jesus dentro de você. Não é uma bênção muito grande? Nós saímos de Deus e agora Jesus está dentro de nós. Quem crê que Jesus está dentro de você, diga amém? Amém. Pode falar sem preocupação, irmãos, porque quem serve a Deus tem o poder de Deus, faz parte da promessa, e glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou até falar um negócio aqui que vocês vão ficar admirados. Eu vou até pedir que, cadê o irmão Rony? Está aqui dentro? Ô, Rony, você pode falar a sua idade para mim? Diz que para as mulheres é falta de ética perguntar, né? Então eu vou perguntar para o homem. Você pode dizer a sua idade para mim? 38 anos. 38, eu estou com 56. Vocês sabiam que eu fui dirigente aqui por um mês e meio? Um mês e meio. Quando o pastor João Batista foi embora, o pastor Genésio nos deixou aqui, eu e o pastor Vitor, por 15 dias, um mês e meio como dirigente interino, até o outro pastor assumir a posse, tomar posse. E naquela época eu tinha cabelos pretos, né? Agora a natureza pintou. Glória a Deus. 38 anos, eu com 56. E se eu dizer para vocês que a idade de vocês é muito, mas muito além do que você pensa? Sabe por quê? É porque está escrito na Bíblia que antes que eu fundasse o mundo, eu já te conhecia. Então nós já existíamos desde antes da fundação do mundo. Fosse escolhidos desde antes da fundação do mundo. Tu é velhinho, irmão André. Dizem os astrônomos, os cientistas, que o universo tem aproximadamente, acho que 16 bilhões de anos. Bom, vamos supor que eles tenham razão, que o universo tem a mesma quantidade de anos. Mas antes de Deus fazer o universo, ele já tinha escolhido. Que bênção, né, irmão? Ele já tinha escolhido nós. Então nós somos bem velhinhos e não sabemos. Quer dizer, agora nós sabemos, né? Mas vamos deixar a nossa idade aqui da terra mesmo, viu, irmão? Deixa você só com 38 anos mesmo. Já pensou dizer que você tem mais de 16 bilhões de anos vivendo? Glória a Deus. Mas por que eu entrei aqui muito na questão de poder? É porque Estevão, além de fé, a Bíblia diz que ele também era cheio de poder. Duas qualidades que não devem faltar no cristão: ser cheio de fé e cheio de poder. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. E ainda diz mais: a Bíblia diz que ele fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Então o homem era abençoado, ele não tinha jeito. O homem era cheio do Espírito Santo, tinha poder, e ele exercia o poder que Deus deu para ele. Ele fazia prodígios. Você sabe o que quer dizer a palavra prodígio? É praticamente a mesma coisa que milagre. É um talento fora do comum. Então, o homem era tão abençoado que ele fazia prodígios entre o povo ali. Aí começa a ter inveja, né, irmãos? A inveja começa a aparecer, começa a chegar devagarzinho. Mas a Bíblia diz, já falando no testemunho de Estevão, que o homem é usado por Deus. Quantos quer ser usado por Deus? Diga amém. Amém. Olha aí que bênção. Irmão, mas como que eu vou ser usado por Deus? Eu sou tão tímido, tão tímida. Qual que é o problema? Moisés também era. Olha que grande líder que nós tivemos, não é verdade? Moisés era um grande homem de Deus. Moisés, irmão, tem que ter fé para se fazer o que Moisés fez, né? Vamos citar só um. O homem chega ali diante do Mar Vermelho, né? Eu seria pago pela Marinha
no Brasil. Então, muitos vão para o exército, eu fui para a Marinha. Então, eu sou o homem lá das águas. Fiquei 1 ano em Vitória, 2 anos e meio no Rio. Aí abandonei a carreira militar porque eu não me adaptei. Montalvo ficou, né? Que é o final, mas eu já não me adaptei, né, Major? Montalvo ficou até aposentar. Eu já não me adaptei, falei, não, eu vou embora daqui. Hoje trabalho na prefeitura, estou aqui ministrando a palavra de Deus e glória a Deus por isso. Mas o homem chega diante do mar vermelho, irmão, e agora? A primeira coisa que Moisés fez falou, consultar Deus. Senhor, e agora? O que eu faço? Senhor, meu Deus, o que eu faço agora? Só que Moisés tinha uma ferramenta na sua mão, que era um cajado. Aí Moisés falou, Deus falou para Moisés usar a ferramenta que estava no... O que você tem na mão, Moisés? É como se Deus dissesse assim, bom, Moisés, você está tão preocupado, o que você tem na mão? Ah, Senhor, tem aqui um cajado, um pau seco aqui na minha mão. Então usa ele, Moisés. A Bíblia diz que Moisés levantou o cajado e as águas se abriram. E houve ali, irmãos, não foi só o milagre da água se abrir, não. Quando você entra no mar, você ali navega uns 20 metros, 30 metros, a profundidade já é considerável. Imagine se for no meio do Mar Vermelho, muito fundo. Então não tinha como Deus abrir as águas e o povo de Deus passar descendo um buraco muito grande, porque eles estavam com os animais, crianças, não tinha jeito. Como é que eles iam fazer aquilo? Então, além das águas se abrir, Deus aterrou também, não está escrito na Bíblia, é um exegese mesmo. Deus aterrou também e o povo de Deus passou. Sabe por que isso acontece? Porque lá na frente Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o caminho que Deus abre é perfeito, ele não tem pedra, não tem buraco, não tem lama, não tem rancheira, não tem bicho corre morto lá embaixo, não tem caveira, não tem nada. Então eles passaram o Mar Vermelho, porque o caminho que Deus abre é perfeito. O caminho que Deus abriu na sua vida é perfeito. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, Moisés chega ali, a única coisa que ele tinha um pau seco. Lá na frente nós temos Josué. O que Josué tinha? Uma espada na mão, só isso. Quase nada ele tinha. Perdão. O que Josué tinha na mão mesmo? Deixa eu ver com vocês. Era uma espada ou era uma trombeta? O que aconteceu ali com Moisés? Que ferramenta que ele usou? Era o trombeta ou era a espada? Vou deixar para vocês pesquisarem. E a Bíblia diz que os muros de Jericó veio abaixo. Então, quando nós usamos aquilo que Deus deu para nós, você pode crer, você pode ter fé, que você tem o poder de Deus, que você pode usar a sua fé e o poder que Deus deu em sua vida, que Deus vai te abençoar, que Deus vai realizar o propósito. Glória a Deus. A única coisa que eu sei fazer é fazer visita, mas as irmãs ajudaram lá em oração, amém. Glória a Deus por isso. A única coisa que eu sei fazer é ir lá para a igreja, ouvir a palavra, amém. Então ouve e põe em prática, glória a Deus. Deus está vendo tudo isso em você. Então Moisés era um homem cheio de fé e de poder, e o homem fazia milagres. E além do mais, era cheio do Espírito Santo. E aí, Moisés tem muita vez. Aí Estevão, fazendo ali a obra de Deus. Vocês notam que quando nós fazemos a obra de Deus, quando a gente dedica a fazer a obra de Deus, da próxima vez, irmão André, se ela aparecer, eu vou trazer um cachorro prontinho, já de casa, aí eu uso. Pode ser? Mas se você quiser ir passando devagarzinho, eu estou no primeiro tópico, no Estevão usado por Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, o homem era usado por Deus, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, e era coisa comum ele orar e o milagre acontecer. Glória a Deus por isso. Você sabe que existe diferença entre milagre e cura divina, né?
O milagre acontece na hora. Na hora. É no estralo de dedo. O que é um milagre? Milagre é aquilo que altera a natureza física. Por exemplo, se eu soltar essa caneta aqui, ela vai cair, não vai? Olha aqui para mim. Olha aqui, internautas. Ela vai cair. E se eu soltar e ela parar no ar, o que aconteceu? Um milagre. Que é impossível, as moléculas estão diferentes e ela vai cair. Quando eu solto aqui, ela é puxada pela força da gravidade, que dá 9,8 metros por segundo. Então ela vai cair. Aconteceu, se ela parasse no ar, acontecia um milagre. Agora eu vou fazer uma pergunta para as irmãs. Eu vou mostrar para vocês como é que as irmãs conhecem a Bíblia Sagrada, viu? Vou mostrar para vocês que elas estão atentas. Pergunta para as irmãs, valendo você também, viu, guerreiro? Qual foi os dois homens que andaram por cima das águas? Você está lá pelo menos um, tá bom. Qual foi? Não estou ouvindo, quero ouvir. Quem foi? Qual foi o homem que andou por cima das águas? Muito bem. Do jeito que eu falei para vocês, que as irmãs conhecem a Bíblia, glória a Deus por isso. Jesus e Pedro, os dois homens andaram sobre as águas, só que tem uma diferença, né? Um duvidou, vocês conhecem a história. Então andar por cima das águas é milagre, porque isso é impossível, são moléculas diferentes. As moléculas do ar e da água têm diferença. Uma é mais pesada que o outro e a pessoa vai afundar, com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Estevão, ele fazia prodígio, milagre na vida do Estevão ali, orando pelas pessoas, era uma coisa comum. Está escrito aqui na Bíblia. Né? Eu gosto de ficar sempre dentro da Bíblia, viu, irmão? Às vezes, pastor João, não testemunho muito bem, mas é gostoso a gente ficar dentro da Bíblia, né? Não fugir do que diz a Bíblia Sagrada. Então ele era um homem usado, não tinha prodígios. Mas logo aparece o quê? Os invejosos, número 2. Uma covarde oposição. Por que será, né, irmão? O homem era usado por Deus, faziam coisas boas. Para que ter inveja? Para que perseguir o homem de Deus? Ele está fazendo a obra de Deus, deixa ele. Quando nós vemos alguém que é usado por Deus, que está fazendo a obra de Deus, vamos somar e multiplicar com ele. Nós temos aqui o pastor da igreja. O que adianta? Não estou dizendo que alguém faz isso, tá? O que adianta ficar falando mal dele? Ficar questionando a obra do Senhor? Ele tem a direção do Espírito Santo. Para quê? O que você vai ganhar com isso? Com certeza, nada. E outra coisa, com certeza vai perder. Então nós levantou esses homens aqui contra o homem de Deus. Nós vamos dar um jeitinho aqui. Vamos fazer um combinado aqui para nós, a gente unir esses termos. Ah, camaradinho atrevido. Vamos dar um jeito de acabar com ele? Vamos? Então foram lá, juntou lá. Aqui até falou o nome dos povos, mas eu nem entrei em detalhe porque a Bíblia diz que são inimigos de Deus. Então juntou lá aquele povo lá, vamos falar que ele aproximou contra Moisés. Vamos falar, vamos inventar aqui alguma coisa, precisamos derrubar esse homem. Ué, não sei o que acontece, onde o homem vai, o povo fica curado, o paralítico anda, coisas tremendas acontecem. Ah, tem que dar um jeito nesse homem aí. A Bíblia diz que eles eram invejosos. Que coisa horrível, né, irmãos? É inveja. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei o conceito de inveja. Glória a Deus. Bom, mas eu sei de como. Inveja, irmãos, é o desejo de querer possuir a coisa, os bens que outrem tem. Quando na Bíblia portuguesa diz outrem, quer dizer outra pessoa. Se eu quiser outro, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser outra coisa
Mas quando diz outrem, terceira uma pessoa. Vou fazer de conta que eu sou a vítima, tá? Você tem carro, presbítero? Vamos ter isso. Tem moto? Tem moto que é? Uma bis? Tem uma bis e eu não tenho nada. Que negócio é esse? Aí eu nem vou para a cara dele porque ele diz eu estou a pé, eu estou de bicicleta, como diz o moço lá no interior, eu estou de bicicleta e o irmão tem uma bis. Como é que ele conseguiu aquilo lá? Complicado, né? Cadê ele, Majorão? Vocês têm carro, não tem, Majorão? É o quê? Uma KB20? Aí, Majorão, mas o presbítero não tem um carro lá e eu só tenho uma moto, uma bis. Ele conseguiu aquilo porque ele é um carro, deve ganhar bem. Misericórdia, mas que é isso, né, irmãos? Vocês acreditam que existem essas coisas dentro da igreja? Sim ou não? Sim. Meu Deus. Jesus amado. E ainda tem mais ainda. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre inveja. Vamos dar glória a Deus aqui. Eu preciso achar, esqueci. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde eu anotei. Glória seja o nome do Senhor. Vamos falar da inveja, porque precisa, né? Jesus, amado. Onde é que está aqui? Juntas. Perdoar. Acho que eu achei. Você sabe o que Salomão falou que era inveja? Vou pedir para um dos irmãos. Você pode ler para nós, irmão? Pode ser? Se não puder, não tem problema não. Provérbios 14:30. Provérbios 14:30. Aí eu vou pedir para o irmão ler ali, em voz alta. E eu repito aqui. Olha só o que o Salomão falou, o que era inveja. Coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Está escrito aí na Bíblia. O que eu posso ler? Está na Bíblia. Então, irmãos, a pessoa que é levada pela inveja, a vontade de possuir o que é dos outros, seus ossos começam a apodrecer. Eu acredito que espiritualmente falando, né, nós. Mas o que isso leva a entender? Você começa a ficar doente por dentro. Ossos apodrecidos são ossos doentes. Aí enche de infecção, de enfermidade. Será que não é por causa da inveja? Está escrito aí na Bíblia. Amém? Então, nós vamos nos contentar com o que nós temos. Vamos orar a Deus, e Deus vai entrar com providência, com prosperidade. Tenha fé, coragem, poder igual Estevão. Deus vai te abençoar, quer dizer, eu disse que Deus vai abençoar de um modo geral, né? Não estou dizendo que aqui nesta manhã tem alguém com inveja, misericórdia. Mas vamos ficar na presença de Deus, Deus vai nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma história, um testemunho muito bonito na minha vida. Esse negócio de carro e moto, mas eu deixo para uma outra oportunidade, porque nós temos. Eu tenho até que hora, André, diga aqui no relógio, tá, 9h30. Se é uma das coisas que eu aprendi, que eu posso dizer, é ter ética. Se é 9h30, vai ter. Eu posso terminar uns 2 minutos antes, acho que até uns 5 dá, né? O superintendente, o pastor da igreja fala mais um pouquinho, mas 9h31 já eu falo da ética. Até para tirar o microfone do pedestal, pela ética, o microfone está aqui no pedestal. Eu tenho que pedir permissão. Isso é ética, né? Ética cristã. Quero pedir permissão ao André, do pedido do público, da escola dominical, e ao pastor divino, para ele tirar o microfone. Você não precisa esperar, até não vai dizer não, né? Você vai ter que ter ética. Então, se eu terminar 9h31, está faltando ética na minha vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A fúria dos acusados. Número 3. Então, nós percebemos que eles tinham inveja e eles
deram um jeitinho de arrumar um falso testemunho contra o Estevão. Agora vai lá a fúria dos acusados. Estevão, naquele momento, ele estava sendo interrogado lá no conselho. Quando os acusados estavam ali. E Estevão, irmãos, começa a falar da bondade de Deus, citando o Velho Testamento. E chegou um momento que Estevão foi tão cheio do Espírito Santo que ele começou a dizer a verdade sobre eles. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Meu Deus. Aí é que eles ficaram nervosos mesmo, né? Incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis o Espírito Santo. Resistir o Espírito Santo. Mano, que coisa tremenda. Assim vós sois como vossos pais. Em suma, denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. Irmãos, olha aí. Dura cerviz. Sabe o que é uma dura cerviz? Quem sabe, diga amém? Quase ninguém, né? Dura cerviz, irmão, é aquela pessoa orgulhosa. Não tem aquela pessoa insubordinada, teimoso, orgulhoso. E Deus tem misericórdia que não haja ninguém assim na igreja. Uma vez eu fui ministrar um ensino de escola dominical. Aí me informaram que lá tinha um irmão, ele era do conto, e ele, uma boa parte, ele ficava contestando, né? A hora que contestava, está escrito na Bíblia, o pastor Divino. Está escrito na Bíblia. Eles eram orgulhosos, pessoas implicantes, né? Você acredita que hoje tem gente assim na igreja? O pastor chega na igreja e já está lá, um motim de 2 ou 3, olha lá. Chegou. Aí, ó, o presbítero da chegou aí, tanto metido com esse cara. Ele fica ali, falando. Aí você vai lá e fala: Ô irmão, vamos ser humildes, irmão, vamos servir a Deus, vamos louvar a Deus. Eu não, louvar a Deus. Eu canto em casa mesmo. Eles vai daquele pico todo assim, né? Para Deus eternal, tá? Isso aí para Deus, irmão. O funcionário mudar de vida desses homens era assim. Estevão jogou, como diz o provérbio popular, né? Jogou na cara deles. E vocês são de dura serviço, vocês são orgulhosos, vocês são subordinados, teimosos. Pastor, não estou entrando na área doutrinária, não, né? Que a área doutrinária estava o pastor da igreja, né? Eu estou só comparando os homens aqui com eles, viu, irmãos? Por favor. Aquele irmão veio isso, mas depois parece uma pessoa aí que pensa que não deve fazer isso. Aquele irmão veio aqui falar de doutrina. Não, estou falando dos homens, que era assim, está aqui na missão. Então, é isso aí, queridos. Toda serviço que esses são orgulhosos, incircuncisos de coração. Incircuncisos de coração, no Novo Testamento, a gente vê essa frase, é aquele coração fechado, aquele coração que está preso ali, sabe? Precisa abrir. Circuncisão é uma abertura que faz. Então, a pessoa está com o coração preso. Por isso que o comentarista diz: incircunciso, o Estevão disse, incircunciso de coração. Oh, meu Deus, vós sempre resistiu ao Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Meu Senhor. E estava ali para acusar o homem de Deus. A fúria deles era tão grande que a Bíblia diz que eles regiam os dentes. Você sabia que é isso, né? Não suporto ver. Pode falar, professor? Eu estou dando exemplo, eu não estou dizendo que é vocês, não, tá? Não suporto ver essa irmã regendo.
presbítero André, quando vai pregar, porque isso não vai te levar a nada, você vai só perder as bênçãos de Deus. O que a Bíblia fala? Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. Aleluia, glória a Deus. A mão de Deus está aí, irmão. Vamos humilhar debaixo dela, glória a Deus. Esses homens não fizeram isso, pelo contrário, deram um jeito de matar Estevão. Número 2, o segundo tópico, a preciosa morte de Estevão. Número 1, cheio do Espírito Santo. Número 2, a violência dos acusadores. Número 3, o perdão no martírio. Então vamos agora estudar esses 3 subtópicos. Então nós já vimos, observamos que ele era cheio do Espírito Santo. Repete comigo. Estevão era cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Irmão, tu está com vontade de falar em língua, tem que começar a pular. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Glória a Deus. E que você sinta aí também, que Deus está aqui. Se tivesse aqui na igreja só eu e como é o nome, irmão? Andreu. Eu vou abrir. Eu vou lá perto dele. Como é seu nome? Angel. Agora sim. Que bom que existe o microfone. Eu sou muito contente de levar a costeira que ele está na casa do Senhor Deus. Ela avança no Senhor Jesus Cristo, ser vivido nesse país. Então, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Temos aqui venezuelano conosco, com a gente. Glória a Deus por isso. Então, se é de entender. Então, irmãos, está aqui irmão Ângelo. Está aqui na igreja. Está aqui conosco, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Que nós sejamos nossos cheios do Espírito Santo. Ali estava o Estevão. Aí ele começa então a contar o que ele viu lá, aliás, contar sobre a Bíblia, depois fala diretamente para os inimigos de Deus que estavam ali dentro. E o povo ali acusando, querendo saber, não, mas o povo estava ali rangendo dentro, querendo pegar, querendo acabar com a vida do homem de Deus. Já pensou, irmão? Não podemos querer acabar com a vida dos outros, nem ter inveja, nem nada disso. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, Jesus de Deus, aia, foi para sempre. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. De repente, ele conta uma visão. Observe que eles estavam onde? Onde que eles estavam ali? Não, agora do Senhor. Ele estava sendo interrogado no conselho. De repente, até pode até ser que eles estavam talvez no Sinédrio seria mais correto. Bom, enfim, eles estavam reunidos ali num lugar e sendo interrogando Estevão. Muita gente acha que era uma falha. Não achava nenhuma, porque o homem era de Deus mesmo. O homem era cheio do poder e da graça de Deus. Fazia prodígios. Olha aqui, irmãos, interessante. Aí a coisa complicou do lado dos inimigos. E do lado de Estevão também. Mas sabe que Estevão era um homem de coragem. De repente ele olha para cima, lá no conselho, irmãos. Eu já assisti pregadores dizendo que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e a glória de Deus. Não, Estevão teve a visão lá no conselho. Então ele estava sendo interrogado. Ele olha para cima e se veja os céus abertos.
Pelo menos uma pessoa na Bíblia, ou mais alguns, diz que viu Deus, né? A Bíblia diz aqui, ele viu o Filho do Homem à destra de Deus. Ele viu, está escrito aqui, o que eu vou fazer? Ele viu Deus. E os céus estavam abertos. Como ele era corajoso, ele colocou. Alguém de vocês aqui tem visão? Hoje no Novo Testamento, na graça que o Senhor Jesus veio trazer a graça salvadora para nós, né? A Bíblia diz que quando ele levou o cativeiro, ele deu dons aos homens. Então nós temos os 9 dons espirituais. E às vezes há alguém que tem visão de Deus. A visão de Deus está contida no dom de conhecimento, a palavra da ciência. Então, quem tem a palavra, o dom da palavra da ciência, do conhecimento, ele tem visões, outras revelações, enfim, hoje não é sobre os dons espirituais, né? Mas Estevão tinha, que olhar para cima e ver os céus abertos. Estou procurando não andar muito, porque está sendo gravado, né? Mas eu posso caminhar para lá e para cá. Ele viu os céus abertos, aleluia. Diga comigo, Estevão viu os céus abertos. Contemple pela fé agora também você. Veja os céus abertos. Aleluia. Lá em Malaquias diz: que eu vos abrirei a janela do céu. Então, lá no céu, as janelas estão abertas, eu contemple pela fé. Aleluia. Melhor a beleza apresentando pelos céus. Aleluia, glória a Deus. Então podemos contemplar pela fé, aleluia, a glória de Deus, os céus abertos. Glória a Jesus. E é de lá que vem bênçãos para a nossa vida. Como ele não era covarde, ele conta a visão. Na nossa linguagem, vocês estão me acusando aí, coisa que eu não fiz, eu sei que vocês estão com raiva. Isso é uma exegese minha, viu, irmãos? Não está na Bíblia. Eu sei que vocês estão com raiva, vocês estão enfurecidos. Olha, eu não posso fazer nada, gente, mas eu busco a Deus. Eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida. O que é que eu posso fazer? Vocês não querem nada com Deus. Pelo contrário, estão aqui me perseguindo, querendo me matar. E olha, eu vou contar para vocês, eis que vejo os céus abertos. Aí pronto. Aí foi, como se usa aqui no Brasil, aí foi a dobra d'água, né? A Bíblia diz que naquele momento eles arremessaram contra Estevão, quer dizer, eles já avançaram dele, já começou a bater ele mesmo. Oh, meu Deus. Número 2, a violência dos acusadores. Eles começaram a bater em Estevão. Batia, dava soco. Aqui a Bíblia não dá detalhe, mas eu posso imaginar que dava soco, pontapé, né? Talvez até munhava, puxava o cabelo dele. Você pode contemplar, imaginar o sofrimento de Estevão naquele momento. Aí a Bíblia diz que pegaram Estevão, não sei se pelo cabelo, se pela mão, e arrastaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. Então, quem viu Estevão quando estava sendo apedrejado? Estevão viu as pedras que vinham na sua direção. Estevão viu aquele povo furioso, mas os céus abertos ele viu antes, lá no conselho, quando estava sendo interrogado. Então nós temos que pregar a palavra de Deus do jeito que ela é, né, pastor Emílio? Não vou pregar que Estevão, quando estava sendo apedrejado, viu os céus abertos. Não é assim que a Bíblia fala. Eu fico com a Bíblia, e vocês? Eu quero ouvir um amém bem gostoso. Eu fico com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E vocês, amém? Amém. Nossa, que amém gostoso. Deu vontade até de mudar para a congregação, pegar minha carta para cá. Glória a Deus. Então, irmãos, eles pegaram Estevão, levaram para fora da cidade, arrastaram o homem de Deus, um homem que só fazia o bem, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, poder de Deus, milagres, prodígios aconteciam. Para que matar
vence, gente. Mas a inveja tomou conta, o orgulho, né, a presunção, e mataram o homem de Deus. Levaram ele para fora da cidade. Como se fosse aqui em Rondonópolis, como se levasse ele lá para o Beruaba, lá para a Brega do Rio Vermelho. Antigamente eu dava o exemplo falando da Paulista. Na Paulista hoje é cidade também, né? Ele vai lá para o lado do Bajara e apedrejar o nome de Deus. E o que ele fez no momento que estava sendo apedrejado? A Bíblia diz que ele dobrou seus joelhos. Ele dobra os joelhos. Já pensou? E levando pedradas, joelhos dobrados, levando pedradas. E devia doer, que arder, porque havia feridas. E uma ferida aberta dói. Uma ferida aberta dói muito. Aí acertava a testa, e foi ali complicando a vida do homem de Deus. Mas a Bíblia diz que ele dobrou. Peraí, só um pouquinho. A Bíblia fala que ele dobrou o joelho, deixa eu aprender com vocês. Procura aí para mim se realmente ele dobrou os joelhos. Aí a hora que alguém achar me fala, porque eu quero ter certeza, né? Quero aprender com vocês. Glória a Deus. Naquele momento de suplício e de dores, irmão, suplício é pior do que dores. Estava ali o homem sofrendo suplícios e dores. Oh meu Deus. Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou ódio. O que Estevão fez naquele momento? Ele só cumpriu o que Jesus falou. Ele disse, Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E ele estava sendo perseguido, estava sendo inimigo de Estevão. Ele dobrou mesmo o joelho? Amém. Isso capítulo 7, versículo 60. Isso, eu gosto de aprender com vocês também. Viu? Obrigado, pastor Divino. Então, irmãos, ali, ele dobra os joelhos. Naquele momento, ele estava também perdoando aqueles inimigos, aqueles malfeitores. Ele estava só fazendo o que ele aprendeu de Jesus, só isso. Perdoou aquelas pessoas e ainda pediu para Deus perdoar os pecados deles. Não impute, Senhor, a esses que estão me fazendo mal. Ele dobra o joelho e ele conversa com Deus. O homem era tão abençoado, pastor Divino, era tão consagrado, viu, homem, que até ali, ele de joelho dobrado, o homem continuou falando com Deus e pedindo perdão e perdoando. Que coisa maravilhosa, né? Aí chegou uma hora que não deu mais. Estou partindo dessa vida, não há mais possibilidade para mim. Eu sei que agora estou indo, porque eu já vi os céus abertos. A Bíblia diz que ele entregou o Espírito. Ele partiu para a eternidade, para nunca mais ser visto na terra de sofrimento, de dores, de perseguições, de invejas. A Bíblia diz que ele pôs-se de joelho, clamou com grande voz. Presta atenção, irmãos, com grande voz. O que é uma grande voz? Uma voz alta. Ele disse assim: Senhor, não lhes impute esses pecados. Não impute esses pecados. Então tá, vamos lá. Ele então, pondo-se de joelho, clamou com grande voz. Prepara, tá? Senhor, não impute esses pecados. Isso mesmo? Senhor, não lhes impute esse pecado. Senhor, não lhe impute esses pecados. Sem contar, irmãos, que ele já estava até sem roupa. E a Bíblia diz que eles pegaram as roupas deles e foi lá depositar nos pés de Saulo. Talvez tenha deixado ali umas pequenas roupas, mas tiraram a roupa do nome de Deus. Vamos contar uma história meio parecida com a de Jesus? Jesus perdoou lá na cruz, e Estevão também perdoou. Rasgaram os vestes de Jesus, arrancaram os vestes de Estevão. Jesus foi para a glória, e Estevão também. Aleluia. A diferença é que Jesus morreu, mas ressuscitou, né? No terceiro dia ele ressuscitou, e inclusive ele está aqui conosco. Aí ele aí atrás, ó.
Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque ele está em todo lugar. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Glória a Deus. E Estevão não. Estevão está no lugar da habitação das almas do sepulcro. Está aguardando ali que, bem pertinho de quando for acontecer o arrebatamento, acontece a primeira ressurreição. Aí sim, Estevão vai estar juntamente com a igreja lá nos céus. Porque a Bíblia diz que depois que acontecer a primeira ressurreição, ele vai para os mortos são ressurretos. Depois, nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. Você sabe que Deus não tem limite de tempo, né? Só para vocês terem uma ideia, segundo os astrônomos, os cientistas, os astrofísicos, só para atravessar a Via Láctea, que é a nossa galáxia, leva 100 mil anos viajando na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Será que Deus é grande? Aí a ciência diz que no universo existe cerca de 2 bilhões de galáxias e 10 trilhões de estrelas. Estrela é o nosso Sol, imenso sistema solar, né? Só para vocês terem uma ideia, a estrela mais próxima do Sol leva 4 anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo para chegar nela, segundo os astrônomos. Será que Deus é grande? Será que Deus é grande? Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza Deus é grande. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, então, Estevão entrega o seu espírito. E voltando à história da ressurreição, a Bíblia diz que felizes e santos são os que fazem parte da primeira ressurreição. Amém? Anotou? Felizes e santos são os que fazem parte da primeira ressurreição. Aí em seguida, como Deus não tem essa história de fator tempo, né? Talvez a ressurreição aconteça hoje e o arrebatamento amanhã, não sei, a Bíblia não fala. Sempre serão ressurretos e depois nós seremos arrebatados. Mas eu, particularmente, acho que é questão de minutos ou segundos. Ressurreição foi, arrebatamento foi. Eu, particularmente, eu acho assim, né? Mas a Bíblia diz que primeiro Estevão ressuscita, depois nós iremos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Quem quer encontrar com Jesus nos ares, diga amém? Amém. Nossa, esse amém foi mais forte que o outro ainda. Foi mais vitaminado. Glória a Deus por tudo isso. Então vamos ao último tópico, percebi o último tópico, o avivamento no sofrimento. Glória a Deus. O avivamento no sofrimento. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. O avivamento no sofrimento, irmãos. Nós vamos falar agora do terceiro tópico. E é uma bênção muito grande, né? Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. O que é avivar, irmãos? Alguém sabe o que é um avivamento? Avivamento é tornar vivo, mais ativo, mais intenso, despertar. Antigamente, se eu falar para vocês que eu aprendi isso esses dias de avivamento, vocês acreditam? Antigamente eu pensava que avivamento era aquele cultos onde a pessoa, né, pulava, dava glória a Deus e saía pulando para lá. Eu achava que avivamento era isso aí, mas não. Quer dizer, também. Mas avivamento, irmão, é como se fosse na escola dominical. Tivesse que, durante o mês de março, eles convidam, não que eu esteja desfazendo igreja, por favor. Vamos supor que o pastor divino convida o Elinai Cabral no primeiro domingo de março. No segundo domingo ele convida o Eduardo Reis. No terceiro domingo ele convida o Gilmar Santos. No quarto domingo ele convida o Itecas Tacaíma, será que está pregando ainda? Ou o Humberto Schmidt, né? Eu creio que esses irmãos ainda estão nativos. Aí cada domingo, o que vai acontecer na escola dominical? Ela não vai ficar avivada? Vai, por quê? Houve um destaque, houve uma coisa diferente ali, né? Então a igreja
Santo, que pulamos, né? Glória a Deus. O número 1 diz, o sofrimento e morte dos apóstolos. E 2, avivamento e sofrimento. E depois vem a conclusão, que aí eu deixo a cargo do superintendente ou do pastor da igreja. O sofrimento e morte dos apóstolos. Segundo, eu acho que Flávio José, ele tem uma lista, e até já vi também, através de hino, enfim. Mas eu nem quis trazer aqui para vocês para não tomar muito tempo, né? Porque o tempo da gente é precioso. E como eu gosto de ter ética, eu tenho 10 minutos. Vou terminar faltando uns 2, com 3, e passo para o superintendente. Mas a história diz que a morte de todos eles foram violentas. Dizem que teve um que foi amarrado, assim, pés e mãos, e colocaram um cavalo arrastando a pessoa. Dizem que o André, o discípulo André, o apóstolo André, aliás, a história de André, irmão, André é o nome de Deus, hein? Se vocês souberem a importância que tem o André entre os discípulos, os apóstolos, tem uma mensagem profunda sobre André. Não sei se vocês já perceberam. André era um homem que resolvia os problemas. Tem um pregador que disse que Jesus podia sempre contar com o André. Então, o André procurava resolver os problemas. Uma vez Jesus estava lá pregando uma grande multidão e precisava dar comida para o povo. Você sabe quem foi que resolveu o problema? Foi o André. Jesus estava pregando, aí o André chega para falar, opa, o André quer falar, eu vou ver. O André eu conheço ele. Alguma coisa ele tem para me dizer. Senhor, tinha um menino aí que tem um peixe, pouca coisa, mas tem aqui, Senhor. Porque André confiava no poder de Deus. André confiava no milagre de Jesus. É que você está entendendo? Senhor, mas essa multidão tão grande, o que é? Essa quantidade aí, Senhor, André? Não, André acreditava, Senhor, tem ali. Poxa, André já tinha visto tanto milagre. André, irmãos, levava almas para Jesus. Jesus estava lá pregando e de repente André vai lá, mais uma vez vai lá o André falar com Jesus, assim, os gregos estão aí, então o André era um homem muito abençoado, era um apóstolo, bênção de Deus. E dizem que André morreu com uma cruz em espécie de X. Por isso que, quando nós estudamos para tirar a carteira, aqui tem um ex-instrutor, ou ainda é? Ainda é instrutor? Amém? Não deixa de ser. Eu tenho uma profissão que nem existe mais, eu sou mecanógrafo, você já ouviu falar? Mecânico de máquina de escrever e de calcular e de conta, aquelas antigas, tá? Não existe mais essa profissão. Né? Então, uma vez sempre, diz que sempre é, né, irmão André? Glória a Jesus. Então, o André era tremendo, ele levava almas para Jesus. Ele solucionava os problemas e o Senhor Jesus podia confiar nele. Então diz a história, os historiadores, que ele morreu numa cruz em forma de X, onde entra que eu ia compartilhar com você. E o irmão André é instrutor, não sei se vocês lembram daquelas plaquinhas que a gente estuda, quem é habilitado aqui? Levanta a mão ou diga amém, deixa eu ver. Os irmãos só tem nenhuma? Só tem nenhuma. Aqui tem alguns irmãos. Então, quando a gente estuda as placas de sinalização, é isso mesmo? Ajuda aí com você. Tá? Isso. Ajuda aí que você é o perito. Aí tem uma plaquinha lá que significa Cruz de Santo André, que é quando você vai atravessar por uma pista de trilho de trem de ferro, que ela é tipo uma cruz. Mas ela não é uma cruz certinha, é uma cruz deitada, tipo um X. Então, a história diz que André morreu numa cruz desse jeito. Por isso que deu origem ao nome da... Vamos falar placa, tá, irmão? Aqui incrível, né? Deu origem à placa de sinalização, onde se diz Cruz de Santo André. Então, diz a Bíblia que André morreu desse jeito.
Que dor, que coisa horrorosa. Mas nós entendemos na Bíblia que os discípulos foram fiéis até a morte. E sabe que eu me lembrei de um versículo aqui, presbítero? Me lembrei de um versículo aqui. Quem foi que falou? Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vitória. Quem foi que falou isso? Vocês lembram? Ajuda aí, quero aprender com vocês. Ser fiel até a morte e lhes darei a coroa da vitória. Irmãos, os apóstolos foram fiéis até a morte. Claro, com exceção de um, né? Vocês sabem que um não foi fiel, né? Um não aguentou. Provavelmente. Ali, Apocalipse 3, você é fiel até a morte. Penso, gostei do pastor de mim. Estão vendo que aqui os irmãos eles interagem, eles correm atrás. Vai lá, acha o versículo. Glória a Deus. Então João falou, irmãos, na revelação do Apocalipse: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vitória. Jesus teve coroa de espinho, não é você não. Ele morreu no seu lugar, trocou de lugar com você. Você vai ter uma coroa de vitória. Você vai ter uma coroa incorruptível. E ainda tem as pedrinhas ali na coroa que chamam lauréis. Ande receber lauréis. No momento em que você receber a coroa, vem pedrinha em cima. Que Deus abençoe que a sua cheia de lauréis, tá? Cheia de pedrinhas. Glória a Deus. Mas ser fiel até a morte. E te darei a coroa. Quantos serão fiel até a morte aqui nessa manhã de amém? A vocês, internautas, quantos de vocês serão fiel até a morte? Amém? Quantos ter certeza que Deus vai te dar a coroa da vitória? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. E para o segundo, o número 2 do terceiro tópico, eu vou falar de João Menor, fala do avivamento e sofrimento. Eu vou tirar esse tempinho para ler, viu, irmãos? O avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo renova a força dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito Santo para sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente espiritualmente avivado quando diante do sofrimento. A alegria do Senhor é a nossa força, em Neemias 8:10. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar muitas agruras pelas quais passa. Então, irmãos, vamos ser fiel a Deus, amém? Vamos ser fiel até o fim. Vamos fazer como Estevão, permanecer na presença de Deus, em qualquer circunstância, confessar o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que Deus te bendiga, e o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos acrescente muitas e muitas bênçãos e prosperidade. Anote aí no seu coração, na sua vida, viu? Estou sentindo dizer isso aqui, viu, pastor, viu? Presbítero André. De hoje em diante a sua vida vai ser diferente. Amém? Tenho certeza que você vai viver cada dia mais meditando nessa palavra, meditando na vida de Estevão, e reconhecendo que você tem o poder de Deus em sua vida, reconhecendo que você é importante para Deus, você faz parte daquele exército que vai morar com Jesus nos céus. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Deus abençoe o presbítero André, na pessoa do pastor Divino, pelo convite. Deus abençoe os internautas, Deus abençoe a todos, e que o Senhor esteja conosco para sempre. Amém. Graças a Deus. Quantos podem adorar o nome do Senhor por esse maravilhoso ensino, irmãos? Amém?
Graças a Deus, né? Eu sempre digo aqui, volto a afirmar: perde a bênção quem não vem buscar, não é verdade? Perde a bênção quem não vem buscar. Então, é uma bênção de Deus, muito bom, né? A gente aprender com o professor da casa, mas de fora, né? Da outra congregação, é ou não é, irmãos? É uma bênção, né? Trazer um alimento, né? Um alimento puro, saudável, de qualidade para nós. Nós estamos aí com essa nova etapa na escola bíblica e, por sugestão do pastor Divino, nós temos essa liberdade para estar convidando, cada trimestre, convidar um professor, professor já da área da escola bíblica dominical, para estar ministrando aqui na nossa escola bíblica. Então, o irmão José Carlos, ele é professor no Templo Sérgio. Eu já quero de antemão levar os nossos agradecimentos ao pastor José Sobrinho, viu, presbítero José Carlos, por autorizar a sua vinda aqui conosco nesta manhã. Que Deus continue abençoando a vida do irmão poderosamente. Deu carta branca, né? Amém. Quando eu liguei para ele, ele estava lá na outra cidade que ele era pastor, a construção de Sinop. Estava em Sinop, muito educadamente, irmãos, me atendeu e autorizou a vinda do nosso irmão aqui nesta manhã. Leva os nossos agradecimentos. Amém? Os irmãos puderam captar uma característica especial aí na vida de Estevão, o mártir avivado. Os irmãos notaram que na aula passada, que foi ministrada pelo evangelista Mormônio, ele citou uma característica especial na vida do apóstolo Pedro. Quem lembra? Quem lembra? Qual era uma das características do ministério avivado da vida de Pedro? Lembra que o professor citou aqui muitas vezes que o que marcou a vida de Pedro foi o antes e o depois? Foi a mudança de comportamento do apóstolo Pedro. Ele ficou mais ousado, ele pregou com mais ousadia, o seu comportamento mudou. E nessa lição podemos destacar como uma característica, uma das marcas do crente cheio do Espírito Santo, até que na própria sugestão da introdução vai dizer que na vida de Estevão foi a sua fidelidade a Deus. Então está aí, ser cheio do Espírito Santo, ser avivado pelo Espírito Santo, vai trazer algumas características, algumas marcas sobre a nossa vida. E nós precisamos nos atentar a esses detalhes, porque aí nós indagamos para nós mesmos, professor. Se eu sou avivado, se eu sou cheio do Espírito Santo, qual que é a característica desse avivamento? O que ela reflete sobre a minha vida? Nós temos que ter uma característica em nós. Estevão teve essa característica, Pedro também teve. Então nós, obviamente, que precisamos também ter alguma característica desse avivamento sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, que Deus possa abençoar os irmãos. Alguém está me sinalizando ali que eu esqueci de tirar as ofertas da escola bíblica, pastor Divino. E de fato eu esqueci mesmo, viu? Mas que bom que a gente aqui, presbítero José Carlos, a gente tem companheiros aqui que lembram a gente, viu? A gente não fica na mão, não. Nós vamos cantar duas estrofes do hino 171. Enquanto isso, você vai contribuir com suas ofertas, viu? Já quero agradecer de antemão o lanche de hoje, que estava na responsabilidade do conjunto Fogo Celeste e Fonte de Água Viva, dos jovens e dos adolescentes. Que Deus abençoe os irmãos, viu? O lanche foi ofertado. Vamos louvar o Senhor? Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança em
remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Gozo graças a Deus. Mais uma vez, quero agradecer ao presbítero José Carlos por ter nos tão bondosamente, prontamente nos atendido aí. Geralmente aqui nós damos um prazo de uma semana para os nossos professores, mas ele foi bem em cima da hora, e mesmo assim ele prontamente atendeu. É que eu precisava da confirmação do nosso pastor, né? E também do seu pastor, mas enfim, ele prontamente nos atendeu. Então que Deus venha recompensar o nosso irmão em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero chamar aqui, irmãos, os secretários para fazer o fechamento do relatório, avisar para os irmãos que os professores pediu para segurar as classes lá, né? Eles ainda estão lanchando e por causa da chuva também, né? Então a gente deu essa liberdade para eles aí. Amém. Então tá bom. Quero passar aqui a direção do trabalho para o pastor Divino Carlos. Só pedir o pastor Divino, eles pediram mais um tempinho para fechar o relatório para as ofertas. Amém? No final faz a... Irmãos, a paz do Senhor mais uma vez para os irmãos, amém? Estou feliz esta manhã porque aprendi bastante aqui. Cada dia a gente aprende, né, na escola bíblica. E a gente, como pastor, como professor, eu sou criado em escola dominical, desde novo crente, no Lourival. Aceitei Jesus, tinha um irmão, eu vou falar um pouquinho, não tem como as crianças virem, está chovendo, já vamos terminar a escola. O irmão passava lá em casa domingo de manhã, batia na porta e falava assim: irmão Divino, está na hora da escola dominical. Domingo de manhã, com sono, cansado. Aí falava: minha esposa, fala para ele que eu não estou aqui, não estou convertido. Falava: não, eu sei que você está aí, eu estou te esperando. E aí eu saía e vinha para a escola bíblica. Hoje eu sei o que é participar da escola bíblica dominical. Se todos os irmãos soubessem o valor que é essa lição, esse material que nós temos, o que nós aprendemos na escola bíblica é uma lição para nós seguirmos sem errar. O irmão Paulo José Carlos foi muito bem quando ele disse aqui do cuidado que nós temos que ter com a inveja. Ele tocou bem devagarzinho, porque ele não quis ultrapassar o limite. Eu entendo a posição dele. O Zé já foi dirigente de igreja e sabe que essa parte doutrinária fica mais para o dirigente da congregação. Mas nós estamos vivendo nos dias atuais da igreja esse tipo de comportamento, irmãos. E ele disse que, bem de leve, que a inveja de um irmão meu causa o quê? A podridão nos ossos, gera enfermidade. Vamos resumir: a pressão aumenta, a zeia do coração entope, a pessoa perde o equilíbrio e começa a declinar na obra de Deus. Às vezes eu observo, vou falar agora do Marchão Romão, porque ele não quis tocar no Marchão Romão, eu vou falar agora da nossa igreja. A regente está regendo aqui e tem um ano que vira até a casa. Ela está apoiando a regente, sim ou não? Tem pregador que vai pregar aqui, tem irmão que sai para fora, não tem humildade de ouvir o pregador. O que é isso? Ele está precisando ser avivado, porque o crente avivado, ele tem humildade de ouvir a palavra, porque ele é o vaso que está transmitindo a palavra. Então, irmãos,
tenhamos cuidado com esse negócio chamado inveja. Todos que vêm aqui, todos que estão fazendo a obra, são escolhidos pelo Senhor, precisam ser respeitados e considerados quando estiver falando. Eu, como pastor, eu sempre para ouvir o professor aqui, qualquer um. Participo da mesma forma como um aluno da escola bíblica. Então essa humildade nós não podemos perder. E Estevão dá-nos um exemplo nesta manhã. Foi humilde até a morte. Glória a Deus. Mas hoje nós estamos vivendo dias em que muitos crentes não são mais humildes. Estão revoltados dentro das igrejas, chateados, aborrecidos. Como o Lorival disse esses dias, se o pastor fala para não entrar com um copo de água na mão, muita gente já fica chateada com o pastor. O pastor não está podendo falar mais nada na igreja. O pastor tem que ficar calado, quietinho e deixando o povo fazer o que quer. Mas nós não aprendemos assim, irmãos. O pastor da igreja, o dirigente da igreja, ele é a autoridade de Deus. Nem porque eu sou pastor, não. Você sabe quantos pastores já passou aqui, né? Eu nem sabia que o Zé tinha sido pastor aqui, né? Quantos me contam, fui pastor do Marajão, não, já. Você está brincando, fui, velho. Vou pedir uma história, será que alguém tem uma história? Tem? Vamos pôr no ver a história para me saber, né? Então, agradeço a Deus por participar dessa escola dominical. O meu objetivo aqui é que a nossa escola, nós podemos trazer as famílias para a escola bíblica dominical. Nós podemos trazer nossas crianças para a escola bíblica dominical. Que nós possamos trazer os obreiros nossos para a escola bíblica dominical. Aí eu não vou na escola bíblica não, eu sou só cooperador. Daqui um dia ele é diácono, ele é presbítero e assume a igreja. Aí ele vai ter que ir para a escola dominical. Aí ele tem que ir, né? Não. Já aconteceu aqui? Aqui, ó. Já aconteceu aqui. Não vinha, né? E agora é dirigente? E agora? Aí eu não vou, né? Ai, irmã, eu não vou cantar não, porque eu não gosto dessa irmã. Eu não gosto dela rege, ela rege muito feio. Aí Deus usa o pastor para a irmã, falando então, você vai ser regente. Aí você vai ficar, oi irmãs, não falta ensaio, vem pro ensaio, irmãs. Aí você quer, o povo vem, mas você vinha. Você estava aqui? Aí que está o problema. Então, existe um versículo na Bíblia que eu sou preocupado com ele, Gálatas 6 e 7. Tudo que você semear, você vai colher. Então, nós temos que semear bem para nós colhermos bem. Sempre fui parceiro dos meus obreiros. Sempre fui parceiro dos obreiros. Companheiro dos meus pastores. Por isso que hoje eu tenho os companheiros que têm me ajudado aqui no Machão Rondon, as irmãs que têm nos ajudado, os jovens, a igreja, porque o pastor não pode ter um grupinho só junto com ele trabalho negativo. A igreja, para crescer, tem que estar unida num só propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado.